Só para contextualizar, Márcio, eu vou pedir uma pequena correção na fala do senhor. Eu tive a oportunidade de ser vice-líder do senhor por quase 2 anos, né? E nesses quase 2 anos, o Ader também lembra, a gente tinha uma interlocução muito grande na prefeitura, até porque eu tratava dos assuntos da prefeitura aqui internamente. O senhor tinha um líder que fazia um trabalho mais político, vamos dizer assim, que era o vereador Preto, e eu cuidava da parte da tramitação dos projetos e acabei participando de inúmeras discussões dos mais variados temas, não só com o senhor, mas também com Josué Valadão, que era também líder de governo à época. Quando a prefeitura lançou os editais, lá em 2011, eu não estava na liderança do governo ainda, até tinha um posicionamento de oposição ao seu governo, o senhor lembra bem disso. Nós tínhamos uma proximidade grande com o deputado Délio Malheiros, que tinha uma pretensão política de disputar a eleição em 2012. E não, ele ia disputar em 2012 com o Márcio, aí ele virou vice do Márcio por um arranjo do governo do Estado. Exatamente. Se eu mentir, se eu me equivocar, o senhor pode me corrigir, não tem problema não. Mas aí o que acontece? Quando eu criei a comissão especial para acompanhamento das obras de desassoreamento e limpeza da água da Pampulha, eu promovi toda a movimentação da Câmara, normalmente, no sentido de mergulhar naqueles editais. E nós recebemos aqui nesse plenário, à época, tanto numa audiência pública realizada para discutir o desassoreamento, representantes de várias empresas que vieram trazendo propostas de tecnologia. Eu me lembro, por exemplo, no desassoreamento, teve um que trouxe uma proposta que eram bags, eram bolsas que poderiam receber o material, inclusive condicionadas lá numa região do aeroporto da Pampulha que precisa ser preenchida. Eu me lembro disso. O senhor deve lembrar dessa discussão toda e tal, mas esse concorrente desistiu da corrida licitatória, né, no processo de licitação. Na questão da limpeza da água, nós fizemos aqui uma audiência pública, lá em 2011, logo depois que foi lançado o edital, e recebemos representantes da biorremediação, que depois foi contratada pela prefeitura, representantes da engenharia, no caso, o seu João Carlos esteve aqui, foi quando eu o conheci aqui nessa Câmara, e também um terceiro concorrente que trazia uma proposta do barco de ozônio, isso, né, que era impossível porque não havia profundidade na lagoa para ele circular. Bom, ali a gente começou a fazer todo o processo de acompanhamento. E aí, quando eu me tornei vice-líder do governo, é lógico, como Pampulha é um assunto muito caro para mim, a gente começou a debater Pampulha também. Nessa ocasião que o senhor citou, quando eu tive lá no seu gabinete, na verdade já era 2014, fim de 14, pois é. Eu estive, não sei se o senhor vai lembrar, mas eu estive para conversar com o senhor sobre possibilidades de espaço do Partido Verde na nova administração, após, né, que tínhamos passado uma eleição de deputado, e eu estive lá na condição de presidente municipal do PV à época. O assunto não era sequer Pampulha. E no final da conversa, a gente, num bate-papo, o assunto Pampulha veio à tona. E aí eu tive a condição de dizer para o senhor, eu me lembro das minhas palavras, muito respeitosamente, dizendo que eu entendia equivocado os rumos daquele processo licitatório. E o senhor me deu ouvidos. E eu disse para o senhor que tinha um dos concorrentes que estava propondo o tratamento das águas por estação, né, antes da água entrar na lagoa. Concordo que, com a sua... quero fazer aqui um parênteses e dizer que eu sou testemunha da gestão do senhor, da competência, da transparência, tá? Não paira aqui na minha fala nenhuma dúvida com relação à seriedade do senhor. Eu faço questão de dizer isso aqui publicamente. Durante todo o tempo que eu participei do governo, enquanto vice-líder, eu sempre vi uma conduta séria e transparente, da parte do senhor e de vários outros gestores que estavam lá à época. Mas nessa conversa, quando a gente, num bate-papo, eu falei, não, tem uma empresa que propõe e tal,
e citei, essa empresa divulga que ela fez o Piscinão de Ramos, lá no Rio, que ela tem outras várias obras e tal. O senhor me disse assim, eu queria conhecer esse processo. E aí o senhor me perguntou, você tem o contato desse pessoal? Eu falei, tem, porque eles estiveram lá na CPI, na CPI não, na comissão, e deixaram o contato. E aí, realmente, eu acabei intermediando o contato. Eu quero fazer esse apanhado porque o senhor disse que recebeu o pessoal da DT a pedido do Sérgio Fernando. E, na verdade, não foi a pedido do Sérgio Fernando, foi fruto de uma conversa que a gente teve, né, só para esclarecer, senão amanhã vai sair gente, era o Sérgio Fernando que queria indicar, e não foi dessa forma que aconteceu. Vereador, não se preocupe, olha só, é porque, na realidade, eu tenho um registro, não sei se de todas, mas muito detalhado, assim, de todas as reuniões que aconteceram no meu gabinete. Não, mas, assim, não tenho anotações de tudo que foi falado, mas no 100%, assim, quem estava presente, a pedido de quem foi simplesmente uma anotação, tá certo? Eu conheci o seu trabalho da Pampulha, citei aqui, inclusive, né, da imprensa, uma reunião presidida pelo senhor lá em 2013. Né? Então, as reuniões com as lideranças da Pampulha, você estava sempre presente. Ou seja, desculpe, assim, eu devia ter feito esse reparo, eu fui burocrático aqui, tá certo? Devia ter sido mais respeitoso com a sua história. Não faltou respeito, fique tranquilo, tudo isso é tranquilo. Absolutamente esclarecido, eu não percebi nenhuma intenção incorreta na sua. Se tivesse percebido, teria havido uma reação da minha parte. Né?